Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Amém. Começamos a falar, querido, há 15 dias atrás. Nós pulamos a ministração de semana passada que tivemos conosco o pastor Marcelo Jamal. Nós começamos a falar em cima do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz: esses sinais seguirão aos que creem, falarão novas línguas. Quando vocês estavam aqui, quando demos a primeira palavra sobre isso, ok, ainda não tínhamos liberado, né, no site a palavra gravada. Eu estava esperando a gente completar a série para descarregar de uma vez, mas logo isso vai estar no site para você que perdeu. Essa palavra que nós trouxemos a respeito do assunto do falar em línguas, nós tentamos mostrar, né, que não só é um sinal que o Senhor Jesus prometeu, mas procuramos perceber que isso é um padrão para todos os cristãos na experiência, né, do batismo no Espírito Santo. Discutimos um pouco aqui a questão, né, que nós chamamos da natureza do falar em línguas, e falei um pouco de como eu mesmo fui encorajado e desafiado à prática da oração no Espírito Santo por meio de um pregador norte-americano chamado Dave Robertson. E eu falei a respeito da experiência dele e de como ele descobriu acidentalmente que essa é uma poderosa ferramenta de edificação, né? Irmãos, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, aquela igreja hiper mesmo, né, super, ultra pentecostal, aonde ele tem que orientar muita coisa para os irmãos, porque a coisa estava virando mesmo uma bagunça. Né? Diz: olha, se for falar em línguas, que haja quem interprete, senão em vez de falar para toda a igreja, você fala com você e com Deus. Forem profetizar 2, no máximo 3, os outros julguem. Ele começa a botar ordem na casa, mostrando que existe um aspecto a respeito da ordem que não tem a ver só com Deus, mas com a gente. Ele diz: o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E nesse processo todo, né, o apóstolo Paulo chega a dizer para eles o seguinte, 1 Coríntios 14, 18. Ele diz: dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vós. Né? Paulo está dizendo: se tem um camarada que leva isso a sério, que pratica isso, que bota o seu estudo no bolso, sou eu. Né? Agora, ele dá instruções sobre como usar isso numa reunião pública com todo cuidado. Né? O incentivo bíblico, querido, não é de que se use o falar em línguas em reuniões públicas, a menos que ele seja seguido de interpretação. Mas o apóstolo Paulo diz assim: fale consigo mesmo e com Deus. Né? Ele diz: e não proibais o falar em línguas. Ele diz: orienta a forma correta. Então você pode usar essa prática, você e Deus, e talvez nesse nível da oração, né, pessoal, numa linguagem de edificação, seja a maneira como mais cada cristão mais deveria usar esse tipo de oração. Então, embora raramente, né, quase nunca, nós temos aí 6 anos e meio já de história de igreja, e outro dia eu falei para alguém, eu desafio algum de vocês dizer quando foi que me viu falar em línguas no microfone. Né? Falei: vocês não vão me fazer isso numa reunião pública, a menos que vá interpretar as línguas que estiver falando. Mas eu diria que 70%, talvez 80% da minha vida de oração, eu gasto muito tempo, né, orando em outras línguas. Isso para mim tem sido uma chave importante, e eu quero ensinar um pouco mais sobre isso nessa noite. Amém? Então, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3. Eu quero introduzir o assunto e já começar a explicá-lo sob uma perspectiva interessante, que é a questão da fala. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, Tiago diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua.
pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Em todo esse contexto, querido, Tiago fala algo assim que é uma verdade importantíssima. A língua tem um poder maior do que aquilo que costumamos lhe atribuir. Ele começa dizendo, olha, se alguém é capaz de refrear a sua língua, ele diz, é um varão perfeito, e ele é capaz de dominar o seu corpo todo. Né? O apóstolo Tiago aqui, ele chega a dizer o seguinte, né? Ele diz, olha, o ser humano, ele doma todo gênero de animal. E alguns, né, parece ser um desafio enorme, mas ele diz, nenhum consegue domar a sua língua. Ele mostra que a questão da língua, querido, não é só algo natural. Né? Ele afirma no versículo 5 que a língua, ela se gaba de grandes coisas. Ele falou da mesma forma que um freio na boca do cavalo dirige ele, da mesma forma que o pequeno leme dirige o navio, ele está dizendo que aquilo que nós falamos tem o poder de dirigir as nossas vidas. Há um poder muito grande por trás de tudo aquilo que nós falamos. E o interessante também é que ele mostra que a língua, ela tem um poder de influência, né? A Bíblia diz que ela afeta o corpo inteiro, né? A carreira da existência humana, e a Bíblia diz que o reino espiritual, por considerar a língua um ponto tão estratégico, porque a partir dela se dissemina controle, o reino espiritual também tenta controlar a língua. Não só o reino de Deus, como também o reino das trevas. E nós precisamos entender, né, que por trás dessa questão do falar existe muito que nós precisamos entender, crescer e aprender. E por que eu estou começando, querido, justamente por esse texto? Né? A pergunta é, Jesus disse, prometeu que nós receberíamos o Espírito Santo. No cumprimento, ele mostrou que seria impossível viver a vida cristã sem o ajudador, sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir do momento que enche um crente, né, que vem realmente sobre a vida dele para capacitá-lo não só para a obra do ministério, mas para toda a caminhada da vida cristã, ele trouxe com ele uma ferramenta que afeta justamente, né, a fala desse crente. E me parece, querido, que a maior parte das pessoas ainda não entendeu que o poder do falar em línguas não está em ter falado uma vez, quando foi cheio do Espírito Santo, ou em falar ocasionalmente, mas de render o tempo todo o controle e a sujeição da sua língua a ele. Isso não significa, irmãos, que o crente que falou em línguas, ou fala ocasionalmente, ou até com mais frequência, já tenha sujeitado tudo, né, o que deveria a Deus. Mas a Bíblia está mostrando que essa é uma área muito estratégica, no sentido de uma disputa de influência. Quando nós, né, falamos de conquista, quando falamos de uma guerra, né, cada exército, ao olhar o seu adversário, vai tentar estudar pontos estratégicos que precisam ser controlados, que vão lhe dar o poder e a capacidade de avançar e estabelecer o controle de forma mais depressa. Eu não consigo olhar, né, de forma a interpretar que seja coincidência que o Espírito Santo, quando veio cumprir o papel dele de completar a obra de Deus nas nossas vidas, ele vem com essa preocupação tão grande de estabelecer um controle, né, justo no sistema da fala e ter trazido um tipo de oração onde, de alguma forma, mesmo que a nossa mente não participe desse processo, como explicamos na semana retrasada, quando falamos da natureza do falar em línguas, a Bíblia diz que você em espírito ora e a mente permanece sem fruto. A mente não participa desse processo. No entanto, existe edificação por trás disso. Há um princípio bíblico de ser cheio do Espírito e falar. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho,
mas enchei-vos do Espírito, ele diz, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Me parece que o falar, querido, não é só a consequência de ser cheio, mas ele também está relacionado com uma das formas de se encher. Ele dá a entender que quando nós gastamos tempo, né, com cânticos espirituais, com salmos, com hinos, adorando a Deus, isso é parte de um processo de enchimento. E me aborrece de vez em quando eu vejo um crente falar a respeito do tempo que ele acredita que exageradamente nós gastamos no culto com aquela cantoria. Né? Eu digo, querido, se a Bíblia diz que a gente vai se encher do Espírito, falando em salmos, hinos e cantos, eu quero falar isso o dia inteiro, eu quero falar isso, né, o maior tempo possível. Mas além dessa questão de que à medida que eu vou falando o que é certo e correto, em adoração me exponho a Ele, há um fato inegável de que toda vez que alguém é cheio do Espírito, o Espírito Santo vem estabelecendo um controle justamente nessa questão da fala. Eu quero fazer um passeio na Bíblia, né? Nós vamos fazer isso rapidamente, mas eu quero começar já lá no Velho Testamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 11. Eu quero dar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que a Bíblia menciona serem cheias do Espírito Santo, e no exato momento em que são cheias do Espírito, elas começam a falar. A relação entre ser cheio e falar. Números capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles. Profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Moisés fala para Deus que a carga dele estava muito pesada. Ele pede ao Senhor, né, que possa reparti-lo, e Deus diz, escolhe 70 dentre o povo. Deus diz, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e repartir com os 70. 2 dos 70, irmão, nem foram para a reunião. A Bíblia diz, ainda que estavam inscritos. Eu não sei se eles não foram avisados, se eles atrasaram, se eles decidiram não participar, mas porque Moisés colocou os 2 na lista, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles lá onde eles estavam. E a Bíblia diz que no momento em que o Espírito veio sobre eles, eles profetizavam. Avança comigo para Números, capítulo 24. Versículo 2 e 3. Diz assim, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu sua palavra e disse. Então você vai ver aqui, proferiu sua palavra e disse. Interessante que Balaão, irmão, não é a criatura mais crente que você vai encontrar na Bíblia, mas mesmo quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, falou. Outro que não era assim muito crente, 1 Samuel 10:10, é Saul. A Bíblia diz, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Mais uma vez, ser cheio, e falar. Em 1 Samuel 19, do versículo 20 a 24, nós vemos os mensageiros de Saul, depois ele mesmo, quando estão indo atrás de Davi. O texto diz assim, então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel que lhes presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, eles estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Que unção, irmãos. Imagina o credor vindo bater a porta da sua casa. Brincadeira. Eu queria ver a cara de vocês, se alguns iam achar que é uma boa ideia, mas
A maneira como vocês me olharam assustado quando eu falei credor, me fez acreditar que você nem sabe o que é isso. Aleluia. Mas a Bíblia diz, eles não estavam indo lá, querido, para buscar a Deus, mas cada um deles, quando a mão do Senhor veio sobre eles, quando o Espírito do Senhor veio sobre eles, profetizaram. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Eliseu falando diz, ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e esse disse, assim diz o Senhor. A Bíblia diz, enquanto ele tocava, há uma associação, querido, entre o mover de Deus e a música, que muitas vezes a gente não consegue nem explicar de forma completa, mas Eliseu diz, traz aí um tangedor. A Bíblia diz, enquanto aquele músico ministrava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Quando a mão do Senhor veio sobre Eliseu, ele começa a dizer, assim diz o Senhor, ele começa a profetizar. Segundo livro de Crônicas, um pouquinho mais para frente, capítulo 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e disse, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E aqui ele começa também a profetizar. E segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis. E ele começa a profetizar e falar a respeito daquilo que o Senhor falava. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Deus. Então nós vamos sempre vendo, querido, essa manifestação, não só no Velho Testamento, como também no Novo. Vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. A diferença, querido, é que antes do dia de Pentecostes, a manifestação do falar em línguas nunca foi experimentada. Ela foi anunciada na palavra de Deus, mas ela nunca foi experimentada. Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então, Isabel não teve nem a notícia ainda do que aconteceu com Maria. Mas cheia do Espírito Santo, ela começa a profetizar e falar dessas coisas que antes ela não tinha conhecimento. Então a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito e falou. Lucas capítulo 1, versículo 67. Zacarias, seu pai, falando aqui do pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque redimiu e visitou o seu povo. A expressão cheio do Espírito, querido, vai aparecer muito. Eu não estou colocando os textos aqui, nem que dizem respeito à questão do falar em línguas. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, e ele começa a pregar, mas a conexão está aqui de novo. Cheio do Espírito Santo, lhes disse. Atos capítulo 13, versículo 9. O texto diz assim, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, era um mágico chamado Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Nós percebemos aqui, querido, algo que provavelmente Paulo não teria falado de si mesmo. Até chamar o cara de filho do diabo,
cheio de todo engano, eu ainda não duvido disso, né? Mas diz, eis aí, está contra ti a mão do Senhor, você vai ficar cegos, né, por um tempo, essa palavra de juízo. A Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito e falou, né? E é muito claro, querido, e perceptível na Bíblia essa relação entre ser cheio do Espírito e falar, né? Eu muitas vezes, né, tenho tido esses rompantes, né, de repente o Espírito de Deus vem sobre você e você fala algo, de repente você mesmo diz, por que eu falei isso? Da onde saiu isso? Como é que eu acertei essa? Né? E às vezes, pastor, como é que Deus te revelou? Eu digo, eu estou tão surpreso quanto você, né? Muitas vezes já tive que admitir isso, dizer, né, nem eu sabia disso e do que iria acontecer, mas nós precisamos reconhecer, querido, que há uma relação, né? Porque quando falamos a respeito do falar em línguas, eu não consigo olhar para isso como se não fosse algo importante. Eu não entendo alguns irmãos achar que Deus nos daria algo que não tem tanto valor, né? Ou que Deus prometeria, que Jesus diria, olha, esses sinais seguirão os que creem, vocês vão falar em língua. Mas não é importante, é só para quem quiser, né? Eu realmente não consigo entender isso. Eu sei, querido, que houve já por muito tempo, em muitos lugares, um exagero da parte de alguns. Eu conheci pentecostais que acreditavam que quem não falava em línguas não era nem salvo, né? E eu tive que explicar para eles que muitos dos melhores santos que eu conheci nem falavam em línguas, eram mais crentes do que eles, né? Agora, se por um lado, querido, a gente nunca vai oprimir quem não teve a experiência do falar em línguas e nunca vamos tentar, né, dizer que existe algum patamar de espiritualidade sendo disputado, eu não acredito nisso. Por outro lado, eu lembro que um dia eu estava conversando com um irmão, ele falou, cara, você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei, eu conheço. Ele falou, esse é um dos homens mais santos que eu conheço. Eu falei, eu também. Aí ele olhou para mim e falou, e ele não fala em língua. Eu falei, imagina se falasse. Né? Porque assim, a lógica de alguns ele chegou lá sem isso, isso não é importante. Não, eu digo, se isso é importante, imagina onde ele podia ter chegado. Né? Então, nós não queremos nunca, querido, colocar um peso, um jugo sobre ninguém. Alguns dão mais trabalho para Deus do que outros. Né? Tem alguns que eu não entendo, eles são bem mais facinho. Eu acho que a coisa foi mais fácil para mim, porque eu tinha 15 anos de idade, eu era um menino meio inconsequente, e eu lembro, quando eu comecei a falar em línguas, irmão, eu imaginava que pudesse ser tudo essa experiência, menos o que foi. E 98,7334% dos crentes, acabei de inventar, tá, irmão? Para você não achar que tá... Alguns me olharam como se estivesse tão bem calculado, né? Mas a maior parte dos crentes que eu converso, diz, pastor, depois que eu falei em língua eu fiquei decepcionado, porque não é tudo que eu achava que era. Mas eu achava que havia uma bola de fogo do céu, bater no meu peito, que ia haver anjo colorido, que ele ia pegar minha língua, ela ia falar sozinha, né? E depois de falar eu dizia, mas será que isso é tudo que é mesmo? E como eu disse na semana retrasada, querida, a única coisa que me convenceu, né, de que, não duvidando do que a palavra de Deus diz sobre o falar em línguas, mas de que o que eu experimentava era o que a Bíblia diz sobre o falar em línguas, a única coisa que me convenceu disso foi realmente a prática, no sentido de perceber pela prática diária a edificação que começou a acontecer na minha própria vida através do uso dessa linguagem de oração. Então, eu quero falar um pouco a respeito dessa linguagem de oração hoje, e ainda um pouco, né, pulando essa próxima terça-feira, quando o pastor Francisco vai ministrar sobre o Rio de Deus, e a gente vai estar lá no Haiti. Assim que voltarmos na outra terça, na sequência, eu quero tentar encerrar o resumo desse assunto, encorajando muito você, querido, a entender e a praticar o falar em línguas. E se você ainda não chegou lá, querido, que você realmente busque, né, se posicione em Deus noite e dia até que você chegue lá, em nome de Jesus. Amém? Eu preparei um quadro para tentar resumir algo aqui, mas antes de colocar o quadro lá, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios.
Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também as interprete, para que a igreja receba a edificação. Quando falamos antes, queridos, sobre a natureza do falar em línguas, a gente deixou claro e nem aberto a discussão que isso é uma manifestação sobrenatural. Eu já vi gente falando, quando Paulo diz eu falo em línguas mais do que todos vós, né, ele diz é porque essa pessoa ele era um erudito, ele era um poliglota, né, como se estivesse referindo a línguas humanas. Não, Paulo falava o grego, o hebraico, o aramaico. E se isso fosse verdade, querido, eu quero saber que edificação proviria do fato de alguém falar uma língua que conhece, porque nós temos muitos ímpios que falam, né, as outras línguas do ponto de vista natural, e isso não afeta absolutamente nada a vida deles. Paulo diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Né? Se é uma língua natural, que ele já tem interpretação, porque deveria se orar para poder interpretar. A Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que lhes falasse. A Bíblia diz, a mente fica sem fruto. Isso não tem nada a ver com aquilo que você conhece, com aquilo que você entende. Né? Eu acho até engraçado, porque eu já vi alguns irmãos orando em línguas ou tentando entrar no fluir, né, do falar em línguas. Outro dia um irmão veio resmungar comigo no fim do culto, falou, pastor, me ajuda a saber se eu recebi alguma coisa. Ele falou, eu parecia um carro com problema na ignição. Ele falou assim, eu não acho que eu estava falando nada, eu acho que só estava engasgado, né, ou gaguejando, ele falou para mim. Aí eu abri o texto de Isaías 29, né, onde o Senhor diz assim, por intermédio de outras línguas e lábios gaguejantes falará o Senhor esse povo. Eu falei, você já está perto, né, você já está chegando lá. Mas o mistério, querido, não é se o fonema era bonito, se parece bem articulado ou não. O que nós precisamos entender é que a linguagem, ela é espiritual. Né? E quem fala, querido, não tem ideia daquilo que está falando. Eu acho que eu já contei aqui na igreja, outro das histórias. A gente precisava escrever um livro das histórias do pastor Francisco. Né? Aproveitar que ele não está aqui hoje, está viajando com a Didi, vou contar mais uma. Eu acho que foi em 2010, nós, numa dessas nossas idas à África, né, passamos numa viagem pela África do Sul, Moçambique, Tanzânia e Quênia. Quando estávamos fazendo o evento em Moçambique, eu coloquei o pastor Francisco para ministrar. Alguns de vocês já têm dificuldade de entender o Francisco aqui. Né? Agora você imagina lá em Moçambique, lá, por exemplo, aqueles irmãos falam português Portugal, que algumas horas é completamente difícil de perceber o que eles estão a falar. E além deles falarem diferente, tem as diferenças de regionalismo, por exemplo, que para nós é horta, para eles é machamba, né? E além de tudo isso, o pastor Francisco tem essa singularidade fonética, né, na maneira de se manifestar e se comunicar. E eu coloquei o Francisco numa das primeiras ministrações no seminário dos pastores. Irmão, não deu 10 minutos que o Francisco estava falando, além da habilidade, é claro, dele de usar o microfone. Quer dizer, às vezes volta o microfone só para dar aleluia, não fica aleluia, né? E tá lá o Francisco pregando uns 10 minutos só. Os líderes que me ajudaram a organizar aquele seminário, eles se levantam, vêm até onde eu estou e eles me perguntam, que língua é essa que ele está falando? Irmãos, eu confesso que a única coisa que eu pensei foi, perdi $2.000. Trouxe o Francisco só para passear, não vai dar para ele pregar. Eu, na hora, assim, fiquei muito preocupado. Quando terminou aquela ministração e nós fomos para casa onde estávamos hospedados, eu falei, amanhã à tarde, aquela palavra que você estava escalado para dar, você acabou de cair. Estou tomando, vou entrar no seu lugar amanhã, eu que prego. Fico impressionado com a humildade do Francisco, ele ficou quieto, não abriu a boca e disse, amém, está tudo bem. E no dia seguinte, a gente teve a ministração a manhã toda, fomos para a casa de um dos missionários almoçar e iríamos voltar para o evento. Irmãos, eu entrei na caminhonete, eu acho que deu tempo de andar de 10 a 20 metros apenas. E eu comecei a bater na caçamba, para. Eu tive uma emergência, e só quem já foi à África algumas vezes sabe que é uma diarreia lá, irmãos. Não tem nada a ver com a daqui. É uma coisinha sobrenatural. Parece que você vai desaparecer em poucos minutos. E eu lembro que eu só pulei da caçamba, desguenta aí, corri para casa.
Algum tempo depois eu volto assim com muita dificuldade até o carro, digo, vão embora, eu vou passar o dia no banheiro, não tenho condição de estar com vocês. Falei, Francisco, está escalado de novo, vai pregar no meu lugar. E fiquei lá preocupado, orando, para que corresse tudo bem, desse tudo certo, que as pessoas entendessem o Francisco. Né? Quando eles voltam no fim da tarde, a pastorzada está toda empolgada, o pastor Milde Pinhais tinha ido junto, eu lembro que ele era o que estava mais empolgado. E eu pergunto, o que aconteceu? Me diz, Luciano. Francisco começou a falar, pregar. Falei, a turma não está entendendo direito? Ele falou, olha, eu sei que ele desceu, botou a mão na cabeça de um africano, começou a falar em línguas, e nós percebemos pelo resultado que o homem confirmou depois. Ele falou com o cara no dialeto dele. O cara caiu de joelho gritando, eu não faço mais isso com a minha família, eu me arrependo. Né? E ele falou, e cara, foi um negócio que mexeu com todo mundo. Porque todo mundo sabia que o Francisco nem o português fala direito, quanto mais, né? E sabe, querido, isso é uma manifestação sobrenatural. Eu não creio que toda hora, quando você está orando em língua, você está necessariamente falando uma língua humana, terrena. Porque Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Irmão, sabe lá, né, quanto tipo de linguagem existe na dimensão do reino espiritual. Eu conheço várias pessoas, e quando eles morreram a primeira vez, é engraçado falar assim, né? Eles mencionam experiência e dizem, olha, eu vi os anjos, eles estavam falando em línguas. A diferença é que eu entendia, eu falava com eles também, eles me entendiam, né? Eu prefiro olhar para a experiência como uma ilustração e não como uma doutrina, mas a palavra de Deus fala sobre a língua dos homens e dos anjos. E nós precisamos crer, querido, que é uma manifestação sobrenatural. Amém? E que Deus nos deu isso com um propósito. Mas nesse texto de 1 Coríntios 14, Paulo nos ajuda a entender o que eu quero chamar nesse quadro, os diferentes tipos do falar em línguas. Irmão, achei que ia ficar muito grande, mas espero que Deus te ajude a enxergar. Paulo faz uma distinção entre pelo menos dois aspectos diferentes do falar em línguas, que para nós é muito importante, querido, para te encorajar a essa prática, a entender, a buscar, a receber aquilo pelo qual nós vamos orar com você, né, já essa noite, vamos continuar fazendo terça após terça. Paulo diz assim, procurem com zelo os dons espirituais, versículo 1, mas principalmente que profetizeis. Então o assunto aqui, né, diz, os dons são importantes, mas profecia, ele bota como algo top. Ele diz, isso vocês têm que realmente buscar. No versículo 2, ele diz assim, quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza? Então é evidente, querido, que ele está estabelecendo um contraste entre o falar em línguas e a profecia. Então ele diz assim, o que profetiza não fala aos homens, senão a Deus. E diz, mas o que profetiza fala aos homens. Então um não fala a homens, fala a Deus. O que profetiza, na verdade, é Deus através dele, falando aos homens. Aí ele diz que aquele que fala em línguas, ele não entende nada. Porque em espírito ele está falando mistérios. A versão inglesa de Moffat diz, em vez da palavra mistérios, segredos divinos. Eu gosto, né, desse particular. Ele diz, ele está falando de segredos divinos, ele não entende isso. Né? São mistérios. Agora, ele diz assim, no versículo 3, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele começa a mostrar que os dois são muito distintos. Agora, olha o versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser, outra versão de salvo, se as interpretar. Então diz o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que esse as interprete. Aí já não é maior, eles são iguais. Por quê? Línguas com interpretação, ela tem exatamente a mesma função da profecia. E ela não só tem a mesma função da profecia, como ela cumpre os propósitos da profecia. Então, enquanto uma pessoa que só fala em línguas é o homem que está falando com Deus, e eu gosto de chamar isso de uma linguagem de oração, depois eu vou explicar, o que profetiza, ele está sendo usado para que Deus, através dele, fale com os homens. Então, enquanto é o homem que fala a Deus, né, na profecia é Deus que fala com os homens. Enquanto um aqui não entende, ninguém entende, nem ele, quando o outro fala as línguas com interpretação, todo mundo entende. Enquanto o que fala em línguas, só ele se edifica,
A Bíblia diz o que as interpreta, todo mundo, assim como a profecia, é edificado. Então você tem duas coisas bem distintas entre línguas e profecia. Só que línguas sem interpretação é diferente de profecia, e línguas com interpretação é exatamente igual à profecia. Então vamos olhar ali no quadro. Nas línguas sem interpretação, o homem fala a Deus. Nas línguas com interpretação, Deus fala ao homem. Próximo. Nas línguas sem interpretação, ninguém entende, nem a pessoa. Nas línguas com interpretação, todos entendem. Nas línguas sem interpretação, o nível de edificação é pessoal. Nas línguas com interpretação, que é igual à profecia, a edificação é coletiva. Então eu quero trocar lá em cima, o próximo quadro, a expressão línguas sem interpretação para linguagem de oração. Porque Paulo fala a respeito de orar em línguas, de falar com Deus. Então é uma linguagem de oração. Já por outro lado, a Bíblia fala a respeito do dom de variedade de línguas. E isso, querido, é algo diferente de só um crente que fala em línguas. Por que é importante entender isso? Você entra numa farmácia, né, você vai ter lá muitos tipos de medicamento, mas eles não são necessariamente iguais. Né? Desde o formato, né, você tem lá o xarope, você tem o comprimido, você tem a intravenosa, né, e incluindo também o propósito, aquilo para o qual ele serve. Então você não pode dizer que tudo é remédio, então tudo é igual. Da mesma forma, quando a gente fala de esporte, né, mesmo os esportes são jogados com bola, você não pode dizer que é tudo igual, né, porque o handball e o vôlei jogam, o basquete jogam com a mão, né, o futebol, por exemplo, com o pé, mesmo os que jogam com a mão, as regras são diferentes. E o nosso problema é que às vezes a gente pega tudo que a Bíblia diz do falar em línguas como se estivesse falando de uma coisa só. Se isso fosse verdade, querido, então a gente tem que admitir que a Bíblia estaria um pouco em contradição. Porque algumas coisas que você lê sobre falar em línguas na Bíblia, se você não fizer essa distinção, você vai ter a sensação de que você está lidando com uma contradição. Por exemplo, quando a gente faz a pergunta, né, o falar em línguas é para todo crente ou não? Irmãos, eu cresci num ambiente de uma igreja que não acreditava no falar em línguas, mas depois eu conheci algumas pessoas dentro dessa área mais conservadora que diziam, não, a gente até acredita, só não é para todo mundo. Quando a gente perguntava para eles, por que vocês acham que não é para todo mundo? Eles me abriam esse texto em 1 Coríntios 12, do versículo 28 até o 31, que diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Para essa pergunta a resposta inferida é não. Ou todos profetas? Resposta inferida, não. São todos mestres? Resposta inferida, não. Operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Interpretam todos? A resposta inferida é não. Quer dizer, puxa, é mesmo, então não é para todo mundo. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a andar, não só com os pentecostais, com os carismáticos, os renovados, eles diziam, todo crente tem o direito a experimentar isso. Eu dizia, mas está aqui, 1 Coríntios 12 diz que não é para todo mundo. Mas me levavam lá para o Evangelho de Marcos 16. Esses sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. Você foi batizado? Sim. Você foi salvo? Sim. Esse sinal é seu. E é para tudo que crê. Dizia, aham. Aí eu voltava lá para outro grupo e disse, eles disseram que vocês estão equivocados, porque tem um outro versículo que vocês não explicam. Eles diziam, mas eles lá explicaram o nosso? Dizia, não. Então, eu voltava lá e dizia, realmente, eles acreditam que você tem uma explicação boa aqui, mas você não explica o deles. Aí eu comecei a encontrar alguns aqui que tinham um pouquinho mais de explicação. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 5, Paulo diz assim, eu quero que todos vós faleis em línguas. A versão atualizada de Almeida já deu uma leve mexidinha e diz, eu quisera. A versão contemporânea de Almeida, eu gostaria. Irmão, todas as versões, seja de Almeida em português, né, todas as mais antigas e mesmo as atuais, à exceção das duas que eu mencionei, elas traduzem assim, eu quero, eu desejo, né, porque é exatamente isso que Paulo está falando, é a conjugação que ele está usando. Alguns disseram, mas se ele mesmo disse que não é para todo mundo, como é que ele quer que todos falem? Alguém foi lá e deu uma arrumadinha, né, no que o original está dizendo. Não, eu acho que Paulo só está sugerindo. Paulo diz, eu quero que todos vós falem línguas. Aí essa turma me perguntava, como é que ele ia querer que todo mundo fale, isso não é para todo mundo?
Ele dizia, eles têm 2 textos, vocês só têm um. Eu dizia, mas os 2 textos dele não respondem o nosso um. Eu dizia, é verdade. Aí eu voltava lá e disse que os seus 2 não respondem um, e um dele não responde os 2. Eu falei, também é verdade. Irmãos, eu fiquei confuso com esse trem um tempão. Orando, dizendo, Deus me ajuda. A Bíblia diz, compra a verdade, não há vendas, né? A gente tem que correr atrás. Um dia eu estava orando e o Senhor começou a trazer ao meu coração algo interessante. Eu falei, Deus, quem dos 2 está certo, quem está errado? O Espírito Santo falou comigo, os 2 estão errados. E os 2 estão certos. Aí eu fiquei mais confuso ainda. Eu falei, eu já estava confuso antes do Senhor falar isso, agora piorou, né? Deus começou a me chamar a atenção, querido, para esses aspectos diferentes do falar em línguas. E diz o que você tem que perceber é qual o aspecto do falar em línguas que está sendo abordado naquele texto. Quando Marcos 16 diz, esses sinais seguirão os que creem falarão novas línguas, querido, ele se refere à linguagem de oração. Uma ferramenta de edificação que todo crente pode ter. Quando a Bíblia fala dos dons, todos os crentes podem fluir nos dons do Espírito, mas nem todos vão fluir nos mesmos dons. E variedade de línguas, querido, seguir de interpretação, é um dos 9 dons do Espírito Santo que Paulo menciona, que não é todo crente que fala em línguas que tem. Por exemplo, a Bíblia diz que nem todos têm dons de cura. Mas Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Todo crente pode ver pessoas sendo curadas quando ele ora. Você pode dizer amém? Mas isso pode ser uma cura, querido, que aconteceu pela fé, pelo uso da autoridade do nome de Jesus. Não significa que você tem o dom de cura. Por exemplo, Paulo diz, todos podereis profetizar. Se a inferência do mesmo texto diz que não são todos profetas, o que Paulo está querendo dizer? Paulo está em contradição? Não, querido, há uma distinção entre ter o dom de profecia, ou mesmo o ministério do profeta, que é algo mais ainda abrangente, e a fala inspirada que todo crente pode ter. Por exemplo, a Bíblia fala do dom da fé. Não são todos que vão ter o dom da fé. Mas, querido, se mesmo não tendo o dom da fé, se não tivesse fé, você nem crente era. Então você pode ter uma fé que não é o dom da fé. Você pode ver cura que não é o dom de cura. Você pode profetizar o que não é o dom de profecia. E você pode falar em línguas o que não é o dom de variedade de línguas. É lógico que é muita coisa que eu estou despejando em muito pouco tempo, com a intenção de que você adquira o livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração, para tirar todas as dúvidas que eu estou gerando aqui. Inclusive, o pastor Paulo está lembrando que esse quadrinho tem lá no livro. Mas vamos prosseguir aqui, querido. Além desses 2 aspectos de línguas sem interpretação e com interpretação, que define o que é a linguagem de oração, o dom de variedade de línguas, você vai encontrar o que Paulo em 1 Coríntios 14, 22, ele diz assim, 21, na lei está escrito, ele cita uma porção do profeta Isaías, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, ele por todos é convencido, por todos é julgado, tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Querido, se você olhar só o versículo 22, contra os demais, parece que Paulo está variando. Ele diz, a língua é sinal, não para o crente, mas para o incrédulo, a profecia para o crente. Depois ele diz, se o não crente entrar na reunião que a turma está falando em língua, ele vai achar que é tudo doido. Paulo já está dizendo, o que ele chamou de sinal incrédulo, ele diz aqui não vai adiantar nada. Ele diz, a profecia sim. Mas foi que lá a profecia era para o crente. O que Paulo está tentando dizer? Irmãos, em Atos, no capítulo 2, nós temos uma manifestação de línguas como sinal aos incrédulos. O dia de Pentecostes, eles começam a falar em línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E a Bíblia diz que muitas pessoas os ouviam na sua própria língua, magnificar a Deus, falar das grandezas de Deus, na sua própria língua. E por que, querido, que quase 3.000 pessoas se converteram? Eu já vi muita gente dizer, Pedro, estava tão ungido na mensagem. Irmão, eu com um sinal desse acompanhando minha mensagem, até eu ganhava os 3.000.
Não é desmerecer a unção e nem o poder que Pedro está debaixo, mas há um sinal. As pessoas estão vendo outros que não sabem falar a sua língua, falando na sua própria língua, e elas foram impactadas. Agora, toda vez que alguém fala em línguas, tem gente entendendo? Não, porque depende o tipo do falar em línguas que está em questão. Então Paulo diz, se entrar numa reunião que vocês estão com a linguagem de oração só orando, o incrédulo vai achar que vocês são doidos. Agora, se você mover no sinal aos incrédulos e falar de algo da vida dele, aí a conversa é outra. Pastor Samuel, que nós amamos, respeitamos muito, né, da comunidade Nova Aliança de Londrina, hoje ela é pastoreada pelo Davi, seu filho, foi uma das primeiras igrejas onde eu tive o privilégio de ministrar, vindo ao Paraná. Na época, quando ele era ainda pastor, ele compartilhou com a gente uma história que eu reproduzi no livro, quando eu falo de língua como sinal aos incrédulos. Ele disse que quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele estava assim, né, um crente fervoroso como nunca antes. E ele trabalhava como um técnico, consertando aparelhos de rádio e televisão, né, a domicílio ou em domicílio. Marcos, vamos perguntar aos universitários. Em domicílio. Quando você me olhou, eu já mudei. Você percebeu que bastou um olhar, né? Vou falar de cabeça baixa agora. Ele conta que ele, apesar de não ter tempo para ler a Bíblia quando estava trabalhando, atendendo essas pessoas, ele sempre levava na caixa de ferramenta dele, na mala de ferramenta, a Bíblia. Chegava num lugar, ele abria, a primeira coisa, ele botava a Bíblia em cima da mesa, na frente do cliente. Fazia o que tinha que fazer, na hora de ir embora, pegava a Bíblia e guardava. Se alguém perguntasse o que era aquilo, ele tinha chance de falar. Se não perguntasse, né? Ele disse, pelo menos eu tentei. Ele falou, cheguei na casa de um camarada, botei a Bíblia na mesa, ele não falou nada, arrumei e tal. Na hora de ir embora e guardar a Bíblia, o homem perguntou para mim, o que significa esse livro para você? Falei, Luciano, eu aleluiado como estava. Falei que Jesus Cristo cura, liberta, batiza no Espírito Santo, voltará novamente. Né? Ele falou todas as doutrinas que eu conhecia. E ele falou, mas de repente o homem olhou para mim e falou, bom, eu não acredito na Bíblia. Né? Ele disse, como não? Ele falou, não, a Bíblia toda como você tem, não. Ele falou, só acredito no Velho Testamento. Eu sou um judeu e eu não concordo com nada do que vocês acreditam a respeito de Jesus e tal. E esse irmão disse que ficou muito murcho, diz, eu não quero criar uma guerra aqui. E falou, olha, é uma pena para o senhor, porque isso tem sido muito bom para mim. Né? Juntou as coisas dele e falou, só antes de ir embora, disse que deu um ímpeto nele de fazer isso. Eu gostaria de saber se eu podia fazer uma oração ao Deus do Velho Testamento, que abençoe sua casa e tal. E disse, pode, fica à vontade. Né? E falou que orou um pouquinho só. Mas de repente o Senhor começou a mover ele, falou, e veio um impulso para falar em línguas tão forte. E ele disse que tinha sido ensinado que você não faz isso na frente de um incrédulo. Mas aquilo era algo tão forte. Ele falou, eu, aleluiado como estava, desandei falar em línguas na frente do homem. Ele disse, quando eu parei, dei uma espiadinha. Eu estava com os olhos todos cheios de lágrimas. E aquele senhor me perguntou, pastor Samuel, falando, você é judeu? Samuel disse, não sou. Ele disse, qual o seu nome? Samuel, não, então você é judeu. Não sou. Ele disse, você não é judeu, onde você aprendeu a falar o hebraico dessa forma? Ele disse, que hebraico? Ele falou, você acabou de falar comigo em hebraico. Ele falou, nem eu estou sabendo disso. O homem disse, não, impossível, você falou comigo com o sotaque dos que são da minha região. Né? Como que você não sabe? Aí o Samuel disse que na hora falou, meu senhor, as coisas que eu falei com você, essas informações são coisas pessoais da sua vida? O homem disse sim. Ele disse, mesmo que eu falasse hebraico, eu teria como saber isso? O homem falou, não. Ele disse, pois é, eu não sei nem o hebraico, nem sobre a sua vida. Mas isso é uma parte do Novo Testamento que o senhor não acredita. E ele abriu a Bíblia e começou a mostrar, e o homem ficou muito impressionado com aquilo. Né? O que aconteceu em Atos 2, querido? O que aconteceu com o pastor Samuel aquele dia? Línguas como sinal aos incrédulos. Agora, quando você olha para essas características, na linguagem de oração, o homem fala a Deus. No dom de variedade de línguas, um dos 9 dons do Espírito Santo, Deus fala ao homem, porque língua seguida interpretação é uma manifestação profética. Mas quando a Bíblia fala sobre língua como sinal aos incrédulos, o homem fala de Deus a outro homem. Os ouviam falar a respeito das grandezas de Deus na sua própria língua. Então, é o homem que está falando de Deus, mas para outro homem. A linguagem de oração ninguém entende. No dom de variedade de línguas, todos entendem. Sinal aos incrédulos, só quem recebe a mensagem entende. Quem está falando, os demais estão ouvindo, normalmente estão por fora.
No primeiro nível, na linguagem de oração, a dimensão de edificação é pessoal, você edifica-se a si mesmo. Na segunda, coletiva, todo mundo é edificado. Na terceira, sinal aos incrédulos, eu chamo de edificação de terceiros. Pastores, são todos os únicos tipos do falar em línguas que existem na Bíblia, são os que eu enxerguei. Né? Se você me trouxer uma argumentação bíblica com algo mais, nós aumentamos aquele quadro. Mas até então, querido, é o que a gente tem percebido, que existe pelo menos 3 aspectos distintos do falar em línguas. Então, quando a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem, ou Paulo está dizendo, eu quero que todos vós faleis em línguas. Quando você olha o contexto, querido, de qual manifestação ele está falando? Da linguagem de oração, do crente se edificar. Quando a Bíblia diz, falam todos em línguas, interpretam-nas todas, antes ele não tinha falado de interpretação. Mas agora Paulo acrescenta a pergunta de interpretação. Por quê? O que está sendo abordado é o dom de variedade de línguas. Isso não é para todo crente. Talvez a minha facilidade de entender isso, diferente de muito crente com quem eu converso, foi porque na noite em que eu fui batizado no Espírito Santo, depois de muitos meses de perseguição, noite e dia, né, finalmente, quando chegou o meu momento, eu estou lá orando em línguas, e eu estou realmente transbordando, falando em outras línguas sem parar. Passa um pastor, ele bota a mão na minha cabeça e diz assim, receba o dom, ele diz assim, em nome de Jesus, receba o dom de variedade de línguas, com direito a um chacoalhão na cabeça. A hora que ele botou a mão e falou, receba o dom de variedade de línguas, eu pensei, será que ele já não me ouviu falando em línguas? Será que ele não viu que eu finalmente consegui? Eu estou pensando ali na minha cabeça. Mas no momento que ele bota a mão na minha cabeça e diz, receba o dom de variedade de línguas, eu comecei a falar em línguas de uma forma diferente. A partir daquele dia, eu sabia quando eu estava numa reunião, só eu falando em línguas baixinho, orando. E quando Deus me movia a um pronunciamento em línguas públicas, eu sabia que alguém ia se levantar para interpretar aquilo. Ou provavelmente aquilo poderia acontecer comigo. Né? Como algumas vezes eu também já experimentei outros falarem em línguas e eu interpretar. Mas naquele momento eu sei que não é mais a pessoa falando em línguas, ela e Deus, é Deus procurando falar ao homem. Talvez pela prática foi mais fácil perceber a diferença. Né? Uma pessoa que só ora a linguagem de oração, querida, ela não vai entender, ninguém vai entender. Outro dia um irmão me viu falar num culto, numa escola dessa, sobre interpretação, e falou, então o irmão interpreta línguas. Né? Eu falei, já aconteceu várias vezes. Ele disse, se eu gravar minhas línguas sem interpretar... Irmão, tem crente criativo nesse mundo, é uma coisa assim, impressionante. Interessante que ele nem queria saber quanto eu cobrava, né? E eu falei para ele, não, querido, não é assim que funciona. Eu creio que a própria interpretação, querido, não é a tradução, não é que você ouviu o fonema, há uma inspiração por trás daquilo. Amém? Deixa eu acelerar, porque nós precisamos orar. Ok, eu vou falar rapidamente, querido, como receber o que nós queremos orar. Então, se depois você quiser, querido, copiar o quadro, a gente até pode... Ah não, Paulo diz, não precisa nem copiar que tem no livro. Eu quero só falar algumas coisas importantes, porque para cada um, querido, a experiência ela pode ser diferente. Eu tenho visto pessoas quando se converteram, a gente nem falou o que era falar em línguas, o batismo do Espírito Santo, muita gente. E no momento que nós vamos orar com essas pessoas que entregaram a vida a Jesus, né? De repente você bota a mão na cabeça de um, está cheio do Espírito Santo falando em línguas. Me lembro de uma pessoa que ela botou o pé na igreja, querido, sem saber nada da Bíblia. A primeira coisa que aconteceu com ela, a hora que botamos a mão na cabeça dela, endemoniou. Mas pensa num cão. Né? Expulsamos aquele demônio, expusemos o plano de salvação, realmente apresentamos o que a palavra de Deus dizia. Aquela pessoa assim, numa manifestação de profundo arrependimento que poucas vezes eu vi, ela diz, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ela fez a oração, ela terminou de orar comigo confessando Jesus. O Senhor me disse, agora ore para ela ser batizada no Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu nem sei se está liberto direito. Nem sei se converteu direito. Acabou de orar, tem 2 minutos de crente esse aí, talvez. O Senhor disse, ore para ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu trisquei a mão na cabeça da pessoa. Né? Mal comecei a orar, ela já estava orando, falando em línguas. Nessa hora eu olho e digo, Deus, é injusto. O senhor sabe que tem um crente dizimista de 30 anos fiel lá, esperando e que não recebeu ainda. O senhor sabe disso? Existe uma fila, existe uma ordem. Né? E
Há algumas questões, querido, que quando os crentes vêm perguntar para mim sobre falar em línguas, eu digo, essa é fácil. Né? Tem pergunta que eu digo, essa eu respondo com 2 palavras. Não sei. Né? Porque, irmão, tem coisas que realmente não consigo entender, por que com um, por que com outro. Outro dia, irmãos, eu soube de uma pessoa que deu um livro nosso do Falar em Línguas, para um professor de filosofia na faculdade, que era ateu. Aí o irmão veio me contar, dei um livro seu para o meu professor de filosofia ateu. Eu falei, o do Falar em Línguas? Ele falou, não podia ter sido da palavra da reconciliação, que falei de Jesus chamando que são mais evangelistas, que explica melhor. Eu falei, até crente tem dificuldade de acreditar nisso, você vai... Ele falou, pastor, posso terminar a história? Eu falei, pode, depois eu dou a bronca. Eu falei, se converteu. Eu falei, hã? O que tem para converter alguém ali? Ele falou, pastor, nem eu sei, mas Deus mandou dar o livro, eu dei o livro e ele converteu. Sabe, querido, às vezes a gente tenta formatar tudo de uma maneira, como se Deus só coubesse dentro de uma caixinha. Agora, as coisas não são dessa forma. No entanto, querido, há pessoas que, de fato, elas tudo são muito racionais. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Para ele é loucura. Irmão, como é que eu vou entender que eu falo uma coisa que eu nem controlo no meu pensamento o que é? Eu só deixo sair na minha boca. E aquele monte de coisa estranha que eu estou falando está me edificando profundamente. Cá entre nós, se a gente for ser só racional, eu não sei você, mas eu teria um pouco de dificuldade de acreditar nisso. Agora, nós precisamos entender no espírito, querido, algumas coisas que não se compreende com a mente. Eu lembro quando eu falei em línguas, foi uma experiência muito forte. Eu passei 3 dias, 3 noites, quase sem parar de falar em línguas. Mas, irmão, depois eu dizia assim, será que isso realmente é de Deus? Mas eu dizia, Deus, se não fosse, eu me perdoe, porque é tão bom que eu vou continuar. Né? Eu fico pensando, se fosse hoje a experiência, talvez tivesse me dado mais trabalho do que a época. Né? Agora, há algumas pessoas que, como eu, querido, foram ensinadas contra falar em línguas. Eu me criei em igrejas que falavam contra as manifestações do Espírito. Então, alguns às vezes demoram muito para se desprender. E uma coisa que eu admiro em Deus, querido, é que Ele te respeita. Sabe, Ele não chega metendo o pé, Ele não vem te atropelando, Ele não vem... Né? E mesmo quando a gente brinca aqui no culto, vira para o irmão ao seu lado, fala, papai vai te pegar de jeito, é sempre uma forma de te encorajar a se abrir para isso. Porque senão não é a maneira como Ele faz. Então, eu acredito que alguns até levam mais tempo, não é porque Deus não queira. Eles têm que aprender a conseguir tratar com algumas dessas questões. Então, é justo, querido, que você não guarde todas as dúvidas só para você. Importune seu líder de célula. Se ele não conseguir resolver com você, pega ele junto e vão para o supervisor do líder de célula. Diz, nós dois queremos lhe importunar juntos agora. Se ele não der conta, querido, junta os 3 e vão em cima do coordenador. Se ele não der conta, junta os 4 e vem para cima de mim. Se eu não der conta, irmão, é porque não é importante. Mas a gente precisa ter a liberdade. É brincadeira, sabe? A piadinha que eu via há muito tempo, na época eu achei legal. Quando era com outros, comigo parecia um pouco presunçoso, eu sei. Mas ainda era engraçado. Pelo menos era para ser. Nós precisamos, querido, aprender a lidar com algumas questões. Mas eu acho que a primeira delas é desmistificar algumas coisas. Eu vejo alguns crentes, quando a gente for orar com eles ficam assim, acho que eles pensam, se eu ficar paradinho, eu não vou atrapalhar. Então assim, eles nem se mexem, ficam bem paradinho. Né? Irmãos, eu lembro que eu fazia tudo que me mandava. Um dia acho que a pessoa quis mostrar assim, que não dependia só de Deus, nem só de mim, era uma parceria. Vou falar em línguas, foi a inspiração dele e eu falando. Mas a pessoa, acho que ou ela não se explicou, eu estava muito bitolado em receber, eu não entendi. Mas eu lembro do texto bíblico que a pessoa me deu. Uma citação do livro de Salmos, abre bem tua boca e eu te encherei. Irmão, eu fiquei um tempão lá. Com o bocão aberto, quase dando cãibra no maxilar. E eu frustrado, porque não recebi. Agora, não receber, eu digo, não é a pior parte. A pior é quando da frente recebe, o de trás, da esquerda, da direita. Aí você tem a sensação que só você ficou, dá vontade de dizer, qual é que é, Deus? Tá de perseguição comigo? Né? Mas algumas coisas, querido, elas vão nos ajudar. Uma delas é entender que não é o Espírito Santo que fala em línguas, é você que fala. Atos 2,4 diz, e eles, os crentes, as pessoas, começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse.
Eles eram quem falavam. Agora, o que eles falavam, a inspiração vinha do Espírito Santo. E eu acho que isso já é algo positivo, porque tem gente que vem aqui na frente, ele fica meia hora, me enche, me enche, me enche, me enche. Eu não sei se ele acha que ficar falando me enche vai dar enrolado na língua. Eu vi uma vez um pastor bem pentecostal explicando que você começa falando aleluia, aleluia, e vai virando alelói, alelói. Eu falei, também não é assim, né? Mas eu digo, nesse momento, querido, o que menos você precisa é ficar falando e orando. O que menos você precisa é ficar pedindo. Você já veio para aqui para isso, Deus sabe disso, quem está orando com você sabe o que você quer. Agora, qual é o problema de alguns que eles ficam orando só em português, na sua língua materna? Ele está focado no seu raciocínio. E o falar em línguas, querido, não vai sair daqui. Ele vai vir de dentro. Outro dia alguém me disse, pastor, por que quando fala do Espírito Santo vocês botam a mão aqui? Porque Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra traduzida interior é ventre, do seu ventre. É lá de dentro, querido, que isso brota. Né? E algo que é importante, parece uma explicação às vezes simples demais, mas é importante. No Evangelho de Mateus, Jesus também diz assim, qual de vós é o pai? Que se o filho pedir pão, você vai lhe dar uma pedra. Ou se pedir peixe, vai dar serpente ou escorpião. Jesus disse, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Isso é o que Mateus fala. Agora, Lucas narra esse texto assim. Se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O que ele está dizendo, querido, se você for pedir Espírito Santo, o que você vai receber? Espírito Santo. Pedir o pão vai ganhar pedra? Não. Pedir o peixe vai ganhar serpente ou escorpião? Não. Agora, alguns que vieram de algum envolvimento em níveis distintos do Espiritismo, quando eles chegam na igreja, a gente começa a falar de receber o Espírito. Alguns já quase fazem o sinal da cruz, né? Tipo, custou me livrar disso, estão tentando me trazer para esse negócio de novo. Alguns têm medo, querer dizer isso, se vier uma coisa que não é boa, pastor. Né? Outro dia alguém me perguntou na hora de orar, o senhor garante que o que vai baixar aqui é bom? Eu falei, não vai nem baixar. Eu falei, mas o que a Bíblia garante? Se você pedir o Espírito Santo vai receber. Você pode dizer amém? É um compromisso de Deus, querido. É um compromisso que o Senhor firmou conosco. Então, eu creio que há algumas coisas que a gente pode se livrar disso. Outros, quando são inspirados a falar em línguas, eles não têm coragem de falar isso na frente dos outros. Eles ficam um pouco tímidos. Eu confesso, irmão, que os primeiros 3 dias eu falei muito em línguas porque eu não conseguia nem parar. Mas tinha uns crentes que eles sentavam em volta para assistir, né, a enorme diversidade de línguas que eu estava falando. E tinha uns que era para ficar rindo, se divertindo. Né? E eu me lembro de muitas vezes, depois que eu cheguei em casa, eu não tinha coragem de falar em línguas na frente dos meus irmãos, dos meus pais. Né? Eu fui soltando devagar a experiência que eu tive. Mas o importante, querido, não é que você tente levantar um certificado para todo mundo. É que você possa receber algo que você vai usar na sua linguagem, na sua vida de oração, como uma linguagem de oração. Agora, eu quero te dizer o seguinte, a garantia de que aquilo que você realmente recebeu e está usando é sobrenatural, você só vai saber se realmente usar isso. Aí você vai ver na sua vida, Paulo diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Há um processo de construção, de crescimento espiritual que acontece. Como receber, querido? E eu quero dar essa instrução e nós vamos orar. Eu vejo na Bíblia pelo menos 3 formas distintas. Atos 1,14 diz, perseveravam unânimes em oração. Jesus diz, vocês esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A ordem que Jesus dá de esperar, eles entendem que devem fazer isso em oração. Eles ficam trancados orando, até que recebam a experiência. No caso desses irmãos, levou 10 dias que ele trancado orando para que recebesse. Desde que o Espírito Santo foi dado, eu não creio que o crente tem que passar a vida inteira esperando. A espera não deveria ser um processo longo, querido, para nenhum de nós. Agora, a maioria de nós não entra nessa intensidade que aqueles camaradas, 10 dias trancado, querido, orando sem parar até ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho crentes que a cada 6 meses, quando tem um apelo, ele vai lá, ora, né, pede oração para depois dizer, Deus, eu tentei de novo, você não quis. Daqui 6 meses ele vai lá, vou te dar outra chance. Mas às vezes a pessoa não está buscando aquilo de coração.
Eu acredito que oração espera, querido, envolve uma postura de você realmente dizer, eu vou perseguir esse negócio. Eu não dou descanso para Deus enquanto eu não for cheio do Espírito Santo. A segunda forma, eu vejo em Atos 10, na casa de Cornélio, é o que eu gosto de chamar de um derramar do Espírito Santo. A Bíblia diz, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aquela turma não sabe nem o que é isso, começa a falar em línguas. Eu já tive em momentos, a minha própria experiência foi debaixo de um derramar do Espírito desse. Por que que não é todo mundo que recebe desse jeito? Eu respondo com 2 palavras. Não sei. Mas não é todo mundo que recebe dessa forma. E eu vejo uma terceira, em Atos 19, versículos 5 e 6, quando Paulo ora com os crentes de Éfeso, ele começa a impor as mãos. Tanto em Atos 19 como em Atos 8, a Bíblia diz que via-se que pela imposição de mãos dos apóstolos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Então, às vezes nós impomos as mãos sobre as pessoas, como vou fazer hoje, e elas falam em línguas na hora que nós impusemos as mãos. Nem todo mundo recebe dessa forma. Agora, o importante, querido, é que você persiga e entenda que isso é pela fé. Paulo diz, foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé que vocês receberam o Espírito? Então, ele mostra que isso é uma atitude de fé, assim como salvação. Nós ouvimos, fomos instruídos, a gente deu um passo e agarrou aquilo, né? E eu vejo alguns irmãos que são muito afoitos para querer que todo mundo fale em línguas. Outro dia eu vi um pastor falando, não, eu mandei repetir as minhas, e à medida que ele teve fé para começar, Deus pegou ele. Eu falei, isso é mais ou menos que nem fazer o carro pegar no tranco? Aí o pastor falou, isso. Falei, irmão, você sabe que na época que nós estamos, que acabaram os carburadores, tem essas injeções eletrônicas, o tranco às vezes pode ser prejudicial, né, para o carro. Eu particularmente, prefiro esperar o tempo que for, incentivando você a buscar mais do que apressar a sua experiência. A minha, irmão, demorou. Eu não sei se eu que estava encardido, se eu não busquei direito, né, o que houve, mas quando veio com juro, correção monetária, tudo que tinha direito, né? E eu quero te encorajar. Nós vamos orar essa noite, nós vamos continuar orando as próximas terças-feiras. Se você não receber pela imposição de mãos, pode ser durante o culto, no momento que você está adorando a Deus, é um derramar do Espírito Santo, pode ser oração espera lá no seu quarto. Eu particularmente lhe aconselho o quê? Como você não sabe, se não recebeu ainda, qual é a forma como virá, tente todas, até que aconteça. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé? Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.